Começando então, luz, câmera e claquete, está no ar mais um encontro do Claquete Digital. E agora, nessa nova temporada, a gente vai desvendar alguns filmes e a gente vai começar com Let Her Run, o filme que é um grande sucesso. Para vocês terem uma ideia, é um dos filmes mais premiados do Brasil de todos os tempos. Ele entrou em listas assim muito exclusivas. Então é um grande projeto que eu fiz junto aí com meu amigo Tristan Aronovic, diretor, preparador de elenco, e com Guilherme Musi, diretor de fotografia uruguaio, meu parceiro. Fazer aqui a apresentação de todas. A Paty Pereira vai entrar daqui a pouquinho, a nossa diretora de arte, e vai dar um oi para a gente também, que ela está em 7. Mas vamos falar um pouquinho aqui dos nossos convidados. Bora lá, vamos lá, Gi, por favor. Aumenta a tela aí para a gente ver. Tristan Aronovic. Ele é fundador do Instituto Stanislavski, 2 vezes finalista ao Oscar, já ganhou os principais prêmios da publicidade internacional, incluindo 3 leões na categoria filme, e mais de 10 filmes lançados e premiados internacionalmente. Boa noite, Tristan, seja bem-vindo. Boa noite, galera. Porra, eu tô muito feliz com esse projeto da Claquete, ou do Claquete, ou de Claquete, se não puder definir o artigo, mas é uma iniciativa linda, né? Totalmente filantrópica, e é o tipo de iniciativa que eu queria ter encontrado quando eu estava começando, ou, na verdade, eu queria ter encontrado até no estágio mais desenvolvido da carreira. O embrião partiu do Rafa, né? A gente conversou já tem meses sobre isso, e quando a gente está estudando, quando a gente está em fase de formação acadêmica, seja no cinema, seja na publicidade, o universo acadêmico está muito desconectado do mercado, da realização prática do set, dos profissionais ativos. Então, às vezes, a gente termina a nossa formação e a gente está perdido. A gente não sabe exatamente para onde ir, para onde correr, como encontrar um trabalho, como se conectar com as pessoas. Isso não é uma culpa da universidade, porque os professores, na maioria das vezes, estão eles já meio desconectados, e a nossa indústria evolui muito rápido, né? Ela está caminhando a passos largos. Então, a Claquete Digital é uma iniciativa que pode justo suprir esse tipo de coisa para a galera que está aqui dentro, que está ligeira, que está acompanhando. É uma chance assim que não tem preço para você, independente de ter uma formação ou não ter uma formação, só pelo nível dos profissionais que o Rafa conseguiu juntar. Gente, eu estou falando aqui com conhecimento de causa, passei 50 milhões de anos na universidade, eu fiz 2 faculdades, especialização na Harvard, fiz mestrado, sou professor universitário, então eu teria que ser o mais acadêmico do mundo, e ainda assim eu falo para vocês que provavelmente em algumas aulas ou encontros do Claquete, em 3 ou 4 sets com o Rafa, vocês aprendem mais do que em 4, 5 ou 6 anos de faculdade. Eu não estou exagerando, eu estou falando a real, tá? Então, espero que vocês aproveitem, né? O Rafa conseguiu unir a nata da nata dos profissionais, ele próprio, um dos maiores diretores de publicidade que o Brasil já viu, né? Ele é todo humilde, simpático, querido, mas, cara, acumula prêmio que vocês não imaginam, né? Eu estou também tentando aliciar o Rafa para fazer coisas em cinema, porque ele tem uma visão tão magnífica para contar histórias, que eu acho que o cinema está perdendo, por enquanto. Eu sei que ele tem a publicidade no coração, mas quem sabe eu consigo roubar ele um pouquinho, ou pelo menos pegar emprestado. Mas é isso aí, estamos juntos para tirar as dúvidas de vocês. Rafa, tá contigo aí, valeu pelo convite. Valeu, meu amigo, meu mestre, tamo junto. Bom, vamos agora ao nosso próximo convidado, que é o Guilherme Musi. Ele é de origem uruguaia, ele é formado em comunicação social e possui um mestrado em cinematografia pela Maine Media Workshop, além de ter estudado na ASC Masterclass em Los Angeles. Ele filma globalmente em países como Brasil, Estados Unidos, México e Espanha, e já recebeu prêmios importantes, como 2 leões em Cannes, Clio e o New York Festival. Ele já trabalhou com grandes marcas internacionais, incluindo Mercedes, Stella, Johnny Walker e muitos outros. Guilherme, diretamente da onde você está, meu amigo? Qual país você está agora? Do Uruguai, cara, do Uruguai.
Isso aí. Ô, Rafa, acho muito boa esta iniciativa que você tá fazendo. Acho muito importante isso que falava a Tristan. Acho que o networking é tudo. Conhecer gente, se relacionar. Acho que hasta fica aí quase igual que a importância técnica. Acho que o networking é fundamental e acho que esta iniciativa é isso aí. Parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Pô, o Guilherme e o Trista, assim, esse trio aqui é fenomenal. A gente ganhou muitos prêmios, fez muitos trabalhos juntos aí. Pessoal, vamos agora assistir o filme da noite. Pode colocar para a gente, por favor, Gi? A gente vai passar, a gente vai passar aqui, porque é legal ter na aula, mas a gente vai mandar o link também para vocês depois, se alguém tiver com a conexão não tão boa, depois é legal assistir, tá? Mas a gente vai dar um play aqui para a gente assistir aqui todos juntos. Registration number 913. You're here to perform a gender verification test approved by the National Athletic Association. Event? High jump. Country? Spanish. What is your gender? I a woman. Since when? Always. Are you sure? Yes. Remove your upper clothes. All of it. Open your arms. Open your arms. Remove all your clothes. Turn around. Put your hand on the floor without bending the knees. Are you sure, woman? Yes. Are you sure? Yes. Stand up. It's over. No, it's not.
here she goes. She's on her way once again. And just to re-quote her, I just want to run naturally, she said. I am a woman, and I just happen to run quickly. E assim, eu acho que é uma coisa importante vocês saberem do filme, o porquê desse filme, né? Qual que é o contexto dele. Para isso, a gente tem um videocase, e esse videocase aqui ele foi feito pela Agência África, mostrando qual foi a repercussão desse filme no mundo, né? E por que que ele serviu, tá? Então a gente tem um videocase aqui para a gente assistir, ele tá com a legenda automática de tradução, tá? Mas acho que dá para ter uma noção ali do que se trata. Vamos assistir junto. Are you sure, woman? Yes. Are you sure? Yes. They are looking for proof that South Africa's golden girl is not a boy. Such discrimination is a necessary, reasonable, and proportionate means of achieving the IAAF's objective of preserving the integrity of the long history of sex testing for women athletes only as a huge part of gender inequality in sport. Competitors were required to literally stand and be evaluated, much like in the example from the video. You're here to perform a gender verification test approved by the National Athletic Association. What is your gender? That's a powerful clip from the new short film, Let Her Run, all part of an international campaign to end discrimination against women. Even today, they still need to prove that they are women enough to run their races, whereas men don't need to do anything. They can just enter and enjoy the prizes. They've created a website, letherrun.tokyo, where you can join the movement and tweet World Athletics to change their regulations. I therefore support their right to compete in elite sport. I was submitted to a sex verification test in Moscow, 1980. To let her run, ou seja, deixa ela correr. For hashtag Let Her Run, get online, show your support, and let's see something different happening in Tokyo. What the campaign has done is show that there is no equality in sports until we stop policing women's bodies. Muito bem, só para contextualizar aqui então o filme, até 1960, algumas mulheres tinham que passar por um teste de verificação de gênero. E era um teste exatamente como vocês viram no filme. Esse teste extremamente abusivo. O que acontece é que esse tipo de violência ela acontece ainda hoje. E a gente citou aqui no case o caso da Caster Semenya, que é uma corredora que ela tem alto índice de testosterona, é uma coisa natural do corpo dela. E ela foi simplesmente banida do esporte, ela não pôde competir em Tóquio, isso sendo a número 1 medalhista, detentora de todos os recordes. Então esse filme ele fez esse sucesso tremendo porque tratava desse assunto. Então agora vocês já viram o filme e agora a gente vai entender como tudo começou. Vamos lá, Gi. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o roteiro. Como era o roteiro desse filme? Vocês assistiram, né? Por mais que estava travando aí, vocês conseguiram contextualizar. E aí vocês entendem como chega o roteiro para o diretor e para a minha equipe e aonde ele vai, tá? Então eu vou ler o roteiro. Então, cena 1, interior, vestiário. Veja só, vestiário. A porta do vestiário se abre, uma atleta entra, seus passos secam no espaço vazio, esteril. O ambiente tem paredes brancas e frias. À frente, uma bancada composta por 2 médicos. Uma pequena mesa com papéis e instrumentos médicos separa a banca da atleta. O médico 1. Qual é o seu nome? Médico 2. País, categoria. A atleta responde com uma voz baixa, quase inaudível, olhando em volta desconfiada. O médico 1. Por favor, tire sua roupa. A atleta hesita, mas começa a se despir lentamente, sentindo pesos olhares clínicos e impessoais sobre ela.
Médico 2, vire-se. Atleta obedece, girando de forma lenta, demonstrando desconforto e submissão. Médico 1, você é mulher? Tem certeza? A atleta permanece em silêncio, mas sua expressão mostra mistura de indignação e vulnerabilidade. Os médicos trocam um olhar discreto. O médico 2, siga-nos. Olha, uma coisa bem diferente do que tem ali no filme. Os médicos guiam o atleta até uma porta ao fundo do vestiário. A porta se abre, revelando uma pequena sala clínica. No centro há uma maca. O ambiente é simples e as luzes são frias. A atmosfera é tensa. A atleta entra sem dizer uma palavra. Ela olha para a maca, desconfortável. A porta se fecha com estalo metálico. A câmera permanece do lado de fora, mostrando o vulto da atleta pela janela da porta, deitada na maca imóvel. Então, muito bem, esse daí é o roteiro que chegou para mim, tá? Esse aí é uma releitura do roteiro, não é exatamente esse roteiro, porque fazem 6 anos, 5 anos, eu não tinha um roteiro, mas eu lembrava como é que ele era, e ele dizia exatamente isso, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar com vocês aqui é que o roteiro apontava para o filme ser gravado dentro de um vestiário. E a gente foi atrás disso. Eu abri uma pesquisa aqui de locação, mas antes disso, se você não segue o Claquete Digital, segue lá a gente, tira uma fotinha aqui, posta, marca o Tristan, marca o Guilherme, marca o Claquete. E, detalhe, se vocês têm perguntas sobre o filme, já vão digitando aí, colocando no chat, que no final, eu, Tristan e Guilherme, a gente vai estar respondendo para vocês. Voltamos aos nossos intervalos. Então, vamos dar uma olhada na locação. O roteiro pedia um vestiário. Eu fui lá num clube armênio que tem aqui em São Paulo, falei, cara, lá tem um vestiário maravilhoso. E a gente começou a olhar o vestiário. E o vestiário era esse. O filme pediu um vestiário, tudo bem. Passa as fotinhos. Tinha uma outra opção até, de vestiário, era essa, então estava entre uma e outra. Pode seguir. E aí a gente, por acaso, a gente deu uma passada ali na quadra poliesportiva. Nesse momento, eu acho que eu tomei umas decisões mais acertadas do filme, porque eu falei, ela não está num vestiário, ela está no meio da quadra. Qual que é a diferença que isso traz narrativamente para o filme? E também para vocês entenderem o que na publicidade um diretor pode propor ou não. Diferente do cinema, que o diretor pega o roteiro embaixo do braço e fala, é meu, eu faço o que quiser. Na publicidade, a gente tem um criativo, tem uma agência que está o tempo todo ali, então a gente precisa ficar jogando com ele. Isso é uma coisa que esteve nas minhas mãos. Eu cheguei e falei, galera, não vamos fazer num vestiário, e eu quero fazer no meio da quadra. Por quê? Porque eu quero que não seja algo íntimo. Por mais que seja algo abusivo, você mandar uma mulher ficar pelada ali e se virar, você está dentro de um vestiário, ela de certa forma está um pouco protegida. Eu queria que ela estivesse num ambiente muito mais amplo e que isso deixasse ela pequena, deixasse ela ainda mais vulnerável. Então a gente optou por o local do exame ser ali no meio da quadra. E era uma quadra linda, que tinha uma claraboia maravilhosa. Nesse momento, eu já faço uma pergunta aqui para o Guilherme. Guilherme, qual que seria a diferença de fazer uma fotografia no vestiário e fazer dentro de um ginásio como esse? Sem dúvida, seria muito diferente, né? Eu acho que mesmo a paleta de cor do ginásio é ótima para o que a gente está procurando. E sem dúvida que a gente consegue trabalhar a luz muito diferente, né? Um vestuário que é mais pequeno, mais reduzido, a uma imensidade como esse cenário, né? E acho que aí o filme virou completamente, né? E você usou muita luz para fazer essa fotografia, Guilherme? Como é que foi seu processo ali de iluminação? Já começando nisso. Cara, eu vou começar um pouco antes. Quando você me procurou para fazer este filme, que achei muito, muito legal, do início, a gente já está marcado por um roteiro muito forte. Eu acho que isso é o horizonte da gente. Então, eu pensei muito sobre a fotografia
pensando nesse roteiro, né? Por quê? Porque a gente não é o mesmo trabalhar com gente na publicidade normal. A gente está com uma mulher em uma situação muito vulnerável. Então, isso condicionou um pouco para mim a fotografia. Porque eu sabia que não conseguia trabalhar muito a luz como eu faço de maneira geral, que para os planos mais fechados a gente vai ajustando luz, enfim. Então, a gente pensou, por um lado, na fotografia muito simples, de não ter que ajustar muito, por questão dela, porque a gente está trabalhando com uma mulher pelada, né? Então, aí a gente tem que ir com muita prudência, muito cuidado, cuidar muito dela. Então, eu pensei na fotografia simples, profunda ao mesmo tempo e real. Inclusive, a gente bateu um papo sobre se a gente ia colocar make-up ou não nela, lembra? Acho que esse ponto foi bem importante. A gente decidiu fazer uma fotografia bem real e eu coloquei muita pouca luz. A luz foi marcada por esse teto que tem a locação, e esse teto foi que marcou a luz do cenário. Eu não ia competir com essa fonte de luz. Isso por um lado, uma fotografia simples, real, profunda ao mesmo tempo. E eu trabalhei muito com telas. Isso foi uma decisão que eu pensei muito. Trabalhar com butterflies, telas pretas, difusor, para fazer uma moldura nos rostros, mas sem uma intenção marcada. Dá para ver bem aí. Acho que essa foi uma decisão bem importante que a gente decidiu em conjunto. Por outro lado, tecnicamente, a gente foi com Alexa Mini, com uma óptica anamórfica, porque a gente, falando muito na pré, a gente considerou que o melhor caminho era fazer uma fotografia clássica. E eu sempre penso que em cenários assim onde a história é tão forte, acho que a fotografia tem que passar um pouco desapercebida. Acho que o protagonista é a história. A fotografia tem que acompanhar, mas sutilmente. E porque a força estava no roteiro. Acho que o resto tem que ser tudo muito sutil. Dá para ver que o linguagem que a gente escolheu é um linguagem muito clássico, uma fotografia bem clássica, bem parada. Tem muitos planos fixos, inclusive. A gente rodou com Alexa Mini, com cookie anamórficas, que achou que ia mais na vibe do filme. Enquanto movimentos foram movimentos mais clássicos, mais parados, na câmera mais parada, bem sutil. Inclusive, a gente colocou a câmera em um dolly para ir mais rápido e não ter que colocar trilhos nem nada disso. E a gente conseguiu fazer uma linguagem de movimento bem sutil também. Enquanto à luz, isso foi uma luz bem simples. Deu para trabalhar alguns planos com algum sky panel ou alguma luz bem pequena, bem fácil de movimentar. E isso aí. Acho que, em linhas generais, foi isso. Bem legal, Guilherme. E o Guilherme falou aqui que a gente trabalhou com planos mais fixos. Esse foi um filme
que cada plano foi muito bem pensado, né? Assim, é uma pena que faz tanto tempo, a gente conseguiu recuperar alguma coisa do shooting. Então, vocês pegam, se eu puder colocar lá, Gi, por favor, se você olha o shooting, está exatamente igual os planos, né? A gente trabalhou exatamente igual. Você tem a cena ali de cima e tudo mais. Até no shooting tinha uma coisa que era um cuidado muito especial que a gente tinha, que era o corpo da mulher. Eu tinha uma coisa em mente que era o seguinte: a partir do momento, era um filme que a nossa personagem fica totalmente sem roupa. Pode ir passando os frames, tá, Gi? Mas eu sabia que se eu mostrasse qualquer coisa de nudez, eu iria perder o espectador. Eu tenho muito esse pensamento. Qualquer coisa de nudez, assim, uma nádega que eu mostrasse, um seio, qualquer coisa, eu perderia o espectador. Então, o filme ele foi todo decupado pensando em como eu mostro muito sem mostrar nada. Então, tem alguns planos aqui que eles são bem simbólicos, né? O plano que a gente tem aqui a seguir, quando ela abre os braços, é quase que uma menção a Jesus Cristo ali, se abrindo, ela está na cruz, né? E eu tenho esse plano, volta lá, eu tenho esse plano anterior, porque essa sequência é boa, volta lá, ela está cobrindo os seios. Quando ela abre o braço atrás, parece que a gente tá percebendo que ela está ficando ali nua. Então, foi muito simbolismo. Uma outra coisa que foi muito importante era o seguinte, como vocês percebem, que eu acho que fez a grande diferença, tá? Uma das grandes diferenças no enquadramento do filme. Quando você olha o roteiro, era só assim. O médico perguntava o nome, qual era a categoria, e mandava ela tirar a roupa e se virar. Era só isso. E depois ele iria levar ela para uma salinha para ela passar ali por um exame. Eu pensei o seguinte, eu falei, no primeiro momento me veio na cabeça o seguinte, eu falei assim, levar para um exame, para uma maca ginecológica, é uma coisa que a mulher está acostumada. Eu pensei isso na minha cabeça. Eu falei assim, então, eu quero fazer de uma maneira que seja pior do que a maca. E na época eu consultei alguns médicos, perguntando assim, como é que eu poderia fazer? Falei, se eu pedir para ela virar de costas e colocar a mão no chão e ficar nessa posição, porque eu sabia que essa posição seria muito marcante. E eu tinha visto uma cena assim em algum lugar no Instagram, de algum filme, outra coisa, que era uma pessoa de cabeça para baixo, com a cabeça entre as pernas. E eu falei, é isso. Então eu preciso colocar ela nessa situação, porque era o momento ali do filme mais pesado. Mas aí, conversando com algumas mulheres, elas falaram assim para mim, falou, Rafa, isso é uma coisa importante, tá? Porque olha só, esse é um filme que ele conta ali uma visão feminina e que foi feita por um diretor homem, por um diretor de fotografia homem, tinha muitos homens, tinha mulheres ali na equipe, mas a maioria eram homens. Então, por isso que eu precisei me cercar e ter essa compreensão. E aí, quando uma mulher que eu fui perguntar, ela falou assim, não, assim, a maca ginecológica, ela não é uma coisa assim que a gente está acostumada, por mais que a gente vá e a cada mês, acho que cada mês vai, a gente não está acostumada, sempre é um transtorno. Então eu falei, pronto, eu vou transformar a maca no ponto alto do filme, é quando chega o pior pesadelo. Então depois dela passar tudo que ela passa, ela vira para o médico e fala, it's over. Ele fala, não acabou. E aí eu trago a maca, só que eu trago ela com uma construção que deixa ela ainda pior do que é. Eu começo com um barulho extremamente estridente, e a rodinha vem como se tivesse uma rodinha desgastada. E aí a gente mostra a maca. Quando ela mostra ali a maca, já cai ali uma lágrima dela. Tipo assim, pior que isso não fica, ficou pior. Então, em relação à construção do filme, eu desconstruí tudo aquilo que ia levar ela para uma salinha, iria fechar a porta. A gente conseguiu resolver tudo ali narrativamente. Mas o que tinha aqui no filme
que era uma coisa que eu precisava prender o espectador, era como é que a gente iria manter esse acting dela com essa performance tão profunda, com tantos planos que eu tinha. Não era uma coisa documental que eu ia sair gravando, não. Era muito ajeitado, para a câmera. Então, primeiro, tinha que ser uma atriz muito boa e eu precisava ter um preparador de elenco muito bom. Preparador de elenco eu tenho. Elenco, uma coisa importante, tá? Eu precisava ter uma atriz que ela fosse muito boa, mas ela não poderia ser conhecida. Eu abri teste aqui no Brasil, eu testei mais do que 40 mulheres e tinha atrizes ótimas. Só que as atrizes que eram ótimas, elas eram pessoas que o espectador ia olhar, não, eu vi ela na novela, eu vi ela no comercial do Bradesco. Aí não me servia. Então o que eu fiz? Eu procurei um casting na Argentina. Porque a Argentina, além de tudo, me dá um visual mais internacional, porque eles têm características europeias na Argentina, mais do que sul-americanas. Então, me daria um filme mais mundial, tanto que o filme é todo falado em inglês. E aí eu também fui e já procurei um médico. Então, o elenco, eu fiz os testes aqui no Brasil, achei boas atrizes, mas eu olhava e falava, não, isso aí não vai me passar o que eu preciso de um rosto que eu nunca tenha visto. Então, a gente foi ali na Argentina buscar esse elenco. Eu quero passar aqui uma referência, antes de passar para o Tristan começar a falar, é uma coisa muito importante, as referências que a gente tinha. Quando eu rodei o filme, tinha um grande filme, tinha uma grande série que estava fazendo sucesso, pode colocar aí, por favor, Gi, que é a Chernobyl. E Chernobyl, para a gente, o Guilherme pode até me falar, ele foi uma referência tanto de fotografia, porque a gente viu, estava todo mundo encantado, Chernobyl bombando, aquele sucesso, né? Era um filme de época também, e eu tinha um elenco ali que era incrível, tanto que vocês pegam esse médico aí, que é o principal do Chernobyl, ele parece muito meu médico. É. Porque ele foi a referência. Antes de passar a palavra para o Tristan, Guilherme, fala um pouquinho, você bebeu alguma referência do Chernobyl? A gente chegou a conversar muito sobre isso, né? Mas antes, quando era o vestiário, quando foi para o ginásio, também nos serviu como referência? Não, total. Foi muito a referência da gente, inclusive os movimentos de câmera, essa câmera mais parada, né? Mais contemplativa, deixar o ator fazer seu performance, né? E mesmo a gente depois, no momento de fazer core, a gente falou muito sobre esse filme também. Exatamente. E assim, era um filme que estava bombando. É por isso que é muito importante, gente, a gente ter ali essas referências, a gente sempre buscar isso e estar antenado. Então, esse filme nos serviu muito para isso e também para o elenco. E agora eu vou abrir aqui a palavra para o Tristan. E aí eu já vou começar perguntando qual foi a maior dificuldade, Tristan, nesse filme, porque essa atuação é primorosa. E aqui, como é que eu trabalho, tá? Eu passo uma intenção do que eu quero para o Tristan e depois é na mão do Tristan. Eu não falo nem com o ator no set, tá? Eu falo com o Tristan o que eu preciso e ele que trabalha. Assim é a forma que a gente trabalha junto. Eu não converso com o ator, eu foco em outras coisas. Então fala aí, Tristan, é hora de você contar um pouco pra gente aí os mistérios desse filme. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo que meu microfone estava desligado? Eu liguei ele agora. Tá rolando aí? Pessoal, assim, já uma coisa que eu sei que provavelmente vão perguntar depois e tudo, que impacta a performance, mas não é diretamente relacionado à performance, tá? Então, já para tirar isso da frente, é a questão da sensibilidade e a nudez. Né? Então, é claro que isso era uma preocupação nossa desde o início, porque a personagem, essa é a dicotomia, né? Ela está completamente exposta, fragilizada e desconfortável. Agora, a atriz tem que estar confortável. Vocês entendem esse paradoxo? A atriz tem que estar se sentindo bem, segura, à vontade no set, e ela vai retratar uma personagem que está na polaridade oposta, né?
Então, é claro que todas as cenas de nudez teve essa sensibilidade do Rafa e do Guilherme na fotografia de não mostrar nada explícito, né? Então, é claro que a atriz ela não estava com a sua parte genital exposta. Tá? Então, eu já estou falando que eu sei que alguém vai acabar em algum momento ou perguntando ou pensando nisso. Então, a gente usava ali um tapa-sexo que é transparente, não é transparente, perdão, é cor da pele. Né? Então, é claro que se você tiver a 10 metros de distância da atriz, você já acha que ela está realmente nua. Né? Mas quando você se aproxima um pouco, você vê que ela está, inclusive, com a parte dos seios ali, ela tinha aquele tapa-sexo, e entre um corta e o outro ação, sempre tinha alguém muito próximo ali, às vezes eu mesmo, né, que colocava um roupão, ela ficava sempre com um roupãozinho e tudo mais, e só no momento do ação é que daí a gente recolhia aquele roupão e ela fazia a cena. Então, claro, quando ela fica naquela posição esdrúxula, né, você imagina, ela estava lá se agachando daquela forma, mas é claro que nem os atores, nem a equipe, ninguém estava enxergando realmente nada das suas partes íntimas, genitais. É como se ela tivesse com uma sunga, né, com um biquíni, cor de pele, e que a câmera não lê. Tá? Não dava leitura, e o Guilherme e o Rafa sempre tinham esse cuidado também para que nada disso vazasse. E aí a atriz estava, claro, super confortável, né? Foi um trabalho, a gente teve um bom trabalho com ela, o que é raro. Eu falei isso no evento presencial do Claquete, volto a falar aqui, o Rafa é um diretor que, especialmente na publicidade, ele tem um cuidado muito grande com a atuação, e é por isso que ele tem os prêmios, os resultados que vocês estão vendo. Né? Porque não é comum em publicidade os diretores terem esse cuidado, mas o Rafa é cinéfilo. O Rafa aprecia performance e atuação. Você senta num barzinho para conversar de cinema com o Rafa, ele assistiu tudo. Ele vai te falar dos grandes atores e diretores. Né? Então, essa sensibilidade, essa preocupação ele traz. Então, para esse filme, a gente teve, inclusive, tempo de ensaio, de preparação, até chegar no set. Né? O que é raro em publicidade. Claro que a nosso favor aí está a questão de que a gente não está vendendo um produto, isso é uma campanha. É uma campanha de conscientização, o que nos permite e favorece que a gente tenha esse cuidado. Tá? Inclusive, eu lembro, não sei se o Rafa vai lembrar agora e o Guilherme, que quem estava mais desconfortável com a situação era o médico. Né? O médico estava mais preocupado com a atriz ali do que a própria atriz. A atriz estava de boa. Total, concordo. Né? Sim, eu lembro. Lembra? Ela, quando a gente falava corta, ela às vezes esquecia de pegar o roupão, estava tranquila, porque é como se ela tivesse no corte, como se ela tivesse numa praia, né? Mas o ator ficava assim, pelo amor de Deus, bota o roupão nela, a gente, calma, ela tá de tapa-sexo, ela tá lá sorrindo, ela tá tranquila, mas a gente vai colocar, tá? Até porque ele estava mais desconfortável nessa situação do que ela. Então, só para tirar essa curiosidade da frente, tá? E aí, para voltar para a questão da performance, o processo de direção do ator ele já começa no casting, né? Já começa no processo do teste. Então, esses filmes que o Rafa me chama para fazer junto com ele, que são filmes que exigem uma performance muito mais intensa e dramática do ator, geralmente a gente já planeja o teste de modo específico. Né? Então, não é nada daquele teste comum que você vê por aí, que o ator fala alguma frase, vira de lado, vira para um outro, segura uma plaquinha. Tem nada a ver. A gente já customiza o teste para realmente conseguir ver o alcance que o ator tem na performance. Tá? E é uma situação extremamente tensa, dramática, humilhante para aquela atriz. E a gente precisa trabalhar, e esse que é o grande desafio e o pulo do gato na atuação. Né? Grande parte dos diretores, isso é normal. O diretor está pensando em 50 mil coisas ao mesmo tempo. Né? O diretor ele pensa muito no resultado, o que ele vai ver na tela. Então o diretor pensa, cara, eu preciso dessa emoção, eu preciso que ela esteja com essa cara, que ela esteja humilhada, com essa expressão. E muitos atores, infelizmente, também pensam dessa forma. E o ator não deveria pensar assim. O diretor, eu até entendo. Né? O diretor, muitas vezes, não é um ator está pensando no todo, ele é um maestro. Ele precisa já deslumbrar o resultado.
Agora, quando o ator ele tenta te dar já o resultado, então ele pensa, eu tenho que estar triste e fazer essa cara. O risco que ele corre é que a atuação não fica real, não fica verdadeira e cai num estereótipo, cai num clichê. Né? Porque olha a expressão que a atriz está fazendo nesse frame que está congelado. Aí, se eu pedir, na minha tela aqui está aparecendo na minha frente o Gustavo Tenório, por exemplo, que eu conheço. Gustavo é ator. Se eu pedir para o Gustavo, faz uma cara de tristeza de quem está humilhado, gente, lascou. Provavelmente ele vai fazer uma cara que vai cair numa caricatura, vai cair num estereótipo e não vai levar essa profundidade para o público. Então, a gente, quando trabalha esse tipo de performance, a gente não pode pensar nesse resultado. A gente tem que pensar no que provoca, na causa, e não na consequência. Então, algumas das abordagens que eu usei, eu acho que a mais simples e que dá um resultado brilhante, e atores no Brasil, mais do que na Argentina, atores não pensam muito nisso, é raro. Tem alguns atores, um tipo de ator que pensa nisso. Ao invés do ator ficar pensando no resultado, ou na fala, ou na movimentação, eu fico trabalhando um tempão com o ator, o que a gente chama de monólogo interno. O que é o monólogo interno? É o que a personagem vai estar pensando, o que ela pensa, o que ela percebe naquele momento, naquela cena. Então eu ficava com essa atriz e com o médico trabalhando, o que você está achando, o que você pensa? Não a atriz, a personagem. Vocês entendem isso, né? Eu não vou usar trauma dessa menina na hora do set. Eu não quero nem saber o passado dela. Tá? Até porque é uma relação profissional. Eu não preciso saber nada da vida pessoal do ator quando eu estou trabalhando ele. Eu até prefiro. Né? Tanto que muitas vezes ela fazia uma cena como essa que vocês estão vendo na tela, falava o corte e ela virava para o lado sorrindo. Porque ela saía daquele momento da personagem. E eu gosto disso, eu preciso disso. Eu preciso do ator em controle. Né? Ele tem que ter total controle da situação, porque, como é o caso desse filme, ela fica horas e horas e horas gravando. Então, se eu trabalho um trauma pessoal, uma memória dela, e eu fico lá cutucando isso ao longo de horas e horas, imaginem vocês o tipo de estrago que eu posso fazer na psique dessa garota. Né? Então, eu fiquei descobrindo, explorando com ela tudo. Tá, então você é uma atleta. Na hora que você entrou no estádio, você está pensando no quê? O que te estimula? Quais são os gatilhos? Para onde que você olha? O que está te assustando? Você quer chegar perto do médico ou não? Então, a gente vai trabalhando os mínimos detalhes daquilo que ela está pensando. E na hora que você pensa, o que acontece? Você começa a reagir. É natural, é instintivo. A reação vai vazando, ela vai saindo através de você, só que ela não está sendo calculada e premeditada, ela sai de forma real. E vejam o que o Guilherme falou. O Guilherme falou que a fotografia tem que ser muito real, muito realista. Então a atuação também tem que estar completamente casado isso, né? E quando você chega nesse estado emocional através de mecanismos reais para a personagem, você vai ter isso, né? Uma outra coisa que a gente usou muito, eu citei o exemplo dessa técnica no nosso evento presencial. E reza a lenda, vou fazer um pequeno spoiler aqui. O Rafa está querendo fazer um evento presencial em formato de workshop. Eu não posso falar nada ainda, não posso garantir. Vamos ver se isso vai rolar. E aí algumas dessas técnicas que eu estou citando aqui, eu vou poder provavelmente praticar ali com vocês na lata, ali, ao vivo ali no Big Box. Mas não estou prometendo. É um spoiler, ouvi dizer. Outra coisa que a gente fazia muito é uma técnica que o Chekhov desenvolveu, que a gente chamava de contração e expansão. Falando em termos bem leigos, diretos e práticos, a contração é uma contração muscular completa. Então, você, como ator, tem que dominar teu aparelho, evidentemente, você tem que dominar todas as tuas articulações, a tua musculatura, teu aparelho fonador. Se você não domina, você é limitado como ator, né? Você vai conseguir fazer pouca coisa com o teu corpo. Então, quando eu trabalho a contração, eu vou fazendo devagarzinho o ator e contraindo. Quando a gente faz aquelas meditações ou relaxamento, é o oposto. Relaxa o dedinho do pé, agora relaxa a perna. Nessa contração, é horrível porque é o oposto. É como se fosse um exercício de academia. Então, eu vou pedindo para o ator e contraindo
tudo. Então, ele vai contraindo dedo, ombro, braço, pescoço, cabeça, expressão, pé. E daí, finalmente, eu vou pedindo para ele imaginar até o centro do peito, o coração, energia, contraindo até virar uma bolinha preta. E aí ele vai contraindo, depois eu falo, agora tenta se levantar, mas mantenha a sensação dessa contração. E às vezes é difícil, eu lembro no ensaio com essa atriz, perdão, eu esqueci o nome dela, faz alguns anos já, mas eu lembro que no ensaio, ela contraiu, eu fui pedindo para ela se levantar, ela quase não conseguia. Era como se ela tivesse um trem, o trem estava querendo, como diz o doutor Ariel, que está presente aí, como se tivesse um trem em cima dela esmagando, e ela lutando para se levantar, e eu falei, vai, tenta. E aí, no dia, percebe como ela está toda caída, encolhida, porque no dia a gente ativava essa contração e com o médico eu fazia o oposto. Eu quero que você expanda. Na hora que você olha para ela, eu quero que você expanda peito, olho, cabeça, e você percebe que o médico está sempre no meio para frente, olhando. Ele coloca a mão. É quase como a sensação da expansão é tão real que começa a ir para o físico. Então, duas das coisas, não foi só isso, tá? Mas eu estou falando duas das ferramentas mais essenciais que a gente usou, foi contração e expansão e a questão do monólogo interno. Então, eu não ficava lá batendo texto com nenhum deles, até porque o texto é muito pequeno e é um texto muito natural de fluir naquela situação. Eu acho que do texto que eu mais fiz foi ajudar eles com o inglês até algumas vezes, né, para eles ficarem seguros e à vontade, mas a gente não se preocupava com o texto, né? O que eu queria ver era esse contraste, polaridades opostas, né? Então, de um lado você tem a contração total, do outro a expansão e o monólogo interno, o médico como um inquisidor e ela quase como uma bruxa na época da Inquisição, com essa imagem crística, contraindo cada vez mais. E o tempo todo eu ficava falando monólogo interno. E às vezes era muito bonitinho, porque ela gostou tanto de trabalhar isso, que entre um corte e outro, ela falou assim, Tristan, vem me ajudar. Ela falava, o que a gente discutiu nessa hora do monólogo? E a gente ia falando, ela, porra, é isso. Aí ela voltava, começava a pensar, ela era muito boa. Ela ia pensando naquilo, 20 segundos ou 30 de situação, ela começava a contrair, começava a pensar e estava com esse carão maravilhoso que vocês estão vendo aí. A gente trabalhou algumas outras coisas também, mas eu acho que isso dá uma noção já do que foi o foco. E lembrando, eu só trabalho isso porque é o que o Rafa estava me pedindo. Tá? Um dos meus trabalhos, quando eu estou com o Rafa, é ser esse tradutor. Eu sei que o Rafa está com 500 mil coisas na cabeça. Ele vai ter que cuidar de tudo. E aí ele fala para mim, cara, o que eu preciso ver é isso, eu saquei. E aí eu traduzo isso para uma linguagem performática, né, para criar isso, e vou verificando com o Rafa, falando, é isso, está chegando onde você imagina, e aí ele vai me dizendo, do jeito que ele puder na hora, é um pouco mais disso, é um pouco menos disso, e aí eu vou ajustando com essas ferramentas todas. Então, acho que dá para dar um panorama, Rafa. Não, maravilha. E assim, uma coisa que é muito legal o Tristan falar, eu acho assim, é assustador quando chega um roteiro, pelo menos para mim, tá? E tem lá descrito assim, nesse momento o ator chora, cai uma lágrima, não é chora, cai uma lágrima. Porque eu acho que isso é uma coisa tão pessoal, né? Eu acho que cair uma lágrima, eu acho que não é atuar, tá? É uma coisa extremamente física. Então, assim, aquela lágrima que cai da nossa atriz ali, naquela cena final, em nenhum momento a gente pediu para ela chorar. Isso não foi pedido, isso aconteceu. Eu acho que é por isso que é bom. Mas então isso é uma coisa que o Tristan pontuou aí. Outra coisa que eu achava incrível, e o Tristan passou algumas técnicas, é realmente a forma como ela entrava ali naquela situação, a gente pausava e ela voltava. Quero fazer uma pergunta para o Guilherme aqui. Guilherme, esse filme ele é de 2019. Você acha que a fotografia dele ainda é uma fotografia atual? Ou hoje você faria alguma coisa de diferente? O que você faria de diferente hoje? Cara, eu acho que faria exatamente a mesma coisa.
eu acho que ficou com um look assim como muito atemporal. Eu acho que ainda está vigente. E outro ponto muito importante que a gente não falou ainda é a cor. Acho que a cor ficou muito, muito sutil, muito elegante. Tem as peles mais desaturadas, né? Que acompanha bem o filme. Mas eu acho que não faria... não faria nada diferente. Olha só, hein? Um fotógrafo falando que um filme que ele fez há 5 anos não faria nada diferente, até porque ele gostou mesmo, mas ele ficou lindo mesmo. Eu não arriscaria, tá? Quando é bom, é bom. Eu vou ser bem sincero. Você faria alguma coisa diferente? Nada. Não faria nada diferente. Você acha que El Padrino ou filmes clássicos fariam diferentes? Rafa, fazendo um parênteses. Eu acho que não. Fazendo um parênteses nesse assunto que vocês estão falando, que é uma coisa muito, muito foda do Guile, né? Tem fotógrafos, especialmente hoje em dia, assim, com a aceleração da tecnologia, tem fotógrafos que não estão mais se dando o tempo para maturar a sensibilidade visual. E aí eles viram fotógrafos funcionais. O cara coloca a câmera no lugar que funciona, tá legal. Ele esquece que a fotografia é contar uma história visualmente, que é o que o Guile faz, né? Então, quando você pega grandes fotógrafos, o Guile falou do El Padrino, o Poderoso Chefão, do Vittorio Storaro, né? Você pega a fotografia do Poderoso Chefão, você vai mudar o quê naquela? Você não muda nada. Né? Gordon Willis. Gordon Willis, né? Você pega os filmes do Terrence Malick. É isso. Os filmes têm 50 anos. Cara, você não pode mudar um pelo naquilo ali. Né? Porque são fotógrafos que, como o Guile, não é sobre colocar a câmera num tripé e gravar, né? É sobre contar uma história através de cada composição, de cada enquadramento. E, graças a Deus, o Rafa tem a sensibilidade de sempre juntar times que tem isso, né? Ele não pega times funcionais, não é o cara que quer fazer rapidão de qualquer jeito, né? Como o Rafa é um diretor sensível, ele sempre chama parceiros que entendem e traduzem também essa sensibilidade. Eu acho que o filme foi muito, muito premiado também, foi tipo sucesso assim. Eu acho que tem várias razões, mas acho que, como você falou, Tristan, casou muito bem várias, não sei como falar em português, mas várias patas da mesa. O roteiro foda, a direção foi incrível, a fotografia e a arte estiveram ao nível, acho, e a performance dos atores, né? Então, se você junta tudo isso, é muito difícil que não tenha um sucesso, né? Sim. Inclusive, eu cheguei a conversar com o Rafa, falei, esse filme não pode ir só para festival de publicidade. Esse filme tinha que ter ido para festival de cinema, porque esse negócio ia levar, além desses 50 milhões de prêmios que vocês estão vendo na tela, ia levar outros 50 milhões que ia estar do outro lado da tela, como um filme ferrado. Eu ia falar, que está gravando, não posso falar palavrão, né? Mas um filme incrível, né? E tinha que ter mandado isso daí, porque quando o Rafa faz esses, como não só Let Her Run, mas outros como Cura e tudo mais, o Rafa está indo muito além de uma linguagem publicitária, né? Ele está fazendo um crossover, o que ele está fazendo é contando uma história magnífica, né? E falando aqui só em equipe, eu quero só também pontuar, antes da gente, daqui a pouquinho vai abrir para perguntas aí, falar um pouco sobre a direção de arte. Essa direção de arte, ela foi feita pela Paty Pereira e pelo Thiago Kuzak. Foi uma dupla que fez essa direção de arte. Eles não são uma dupla, eles acabaram sendo montados ali por mim, que são 2 diretores de arte que eu gosto muito, que eu trabalho muito. E a Paty até ia entrar com a gente hoje aqui, ela está em 7, pediu desculpas aqui. Sabe como é que é essa coisa de 7? 7 atrasou, ela não consegue parar lá para entrar. Mas, então eu só vou falar aqui que a direção de arte, ela foi muito pontual nesse filme. Ela era quase nada.
mas ela precisava ser certeira, porque vocês olham, eu só tinha uma mesa, tinha uma cadeira e alguns objetos ali, e a maca, que a maca, ela também foi um objeto assim, super importante, né? Óbvio, ela não é uma maca de 1960, porque as macas de 1960, elas não eram nem móveis assim. Então, existe uma liberdade poética que ninguém percebe, ninguém olha e fala, essa aqui é de 80. Então, não tem isso. Então, é um cuidado que a gente teve. Um cuidado também importante na paleta de cor, né, dos objetos que a gente teve ali na direção de arte. E para que a gente conseguisse ter ali essa harmonia, né, de tudo. Falar também aqui do figurino, é importante, o Kleber. Se puder passar uns frames ali... Tem um detalhe assim no filme que eu acho que é muito legal, que é quando ela mostra o tênis da menina, quando ela está tirando ali o tênis. Eu não sei se a gente vai ter esse frame, mas eu tenho uma sujeira no tênis, o que eu acho muito legal, assim. É uma coisa que talvez se fosse uma publicidade normal, tal, não passaria, a galera não deixaria manter aquilo. E isso traz uma realidade para o filme. São detalhes assim, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, o Kleber mandou muito bem ali no figurino, novamente. Era um filme que era muito sutil, né? A presença ali do figurino, da direção de arte, mas foi muito assertivo também. O que ele falou ali da correção de cor, a correção de cor foi feita por um cara incrível que chama Osmar Júnior, né? Depois eu vou dividir para vocês, que eu acho legal, acho que é importante ali no grupo, vocês terem o Instagram de toda essa galera, tá? Então, o Osmar Júnior era um baita colorista. O briefing que a gente deu para ele, né, Guilherme? A gente falou um pouco, mas falou, brilha, né? Para que ele apresentasse ali. Total, não, ele manda super bem. A gente falou com ele algumas diretivas generais, mas ele conseguiu fazer um trabalho excelente, né? Olha só, e a Paty parece que está na sala aí. Paty, é impressão ou a Paty está aí na sala? Está aqui, Patrícia Pereira. Sou eu aqui, Laura. Tudo bem? Tudo bem, Paty. Boa noite, Paty. Boa noite. Então, a gente conversou... Desculpa aí, gente. Estava trabalhando até agora. O meu set atrasou um monte. Quase que eu não consigo chegar. Eu vim correndão aqui. Vai dar um oi. Boa, legal. Paty, fala um pouco pra gente, então, como é que foi fazer esse filme que eu estava pontuando aqui, né? Que é uma direção de arte muito pontual, mas muito precisa, né? Como é que foi isso daí? E aonde você arrumou esses móveis aí, tudo de época? Como é que faz isso daí? Então, tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Paty. Oi, tudo bom, lindeza? Tudo. Então, gente, eu acho que esse filme, especificamente, ele é muito peculiar do ponto de vista da direção de arte, né? Porque quando tu olha assim, aparentemente, ele é vazio de cenografia, de cenário, né? Entretanto, no meu ponto de vista, a locação, ela está muito na sombrinha da direção de arte. Eu acho que locação, figurino, né, são cases que eu acho que é muito da nossa responsabilidade, né, da direção de arte em si. Então, eu acho que a direção de arte, especificamente no Let Her Run, ela começou antes, quando a gente começou a descobrir que locação seria essa. E aí, então, quando a gente chegou nesta locação, a gente entendeu que ela era muito perfeita desse ponto de vista, né? Para agregar tudo que a gente precisava, esse drama, esse grande espaço, né? E ao mesmo tempo trazer esse vazio dentro dessa locação, né? E esse vazio que aquela personagem tem também, né? Então, eu acho que ele serviu muito nesse sentido. Então, eu acho que a direção de arte, neste caso, ela veio para ter esse cuidado, assim, né? De entender que esse recipiente onde acontece tudo isso precisava de ser um lugar muito especial, que não era um lugar qualquer, e que precisava, então, ter um olhar apurado e ajudar o diretor e fotógrafo e todo mundo. Então, acho que veio muito desse lugar, Rafa, para mim, assim. Eu vou até mostrar para você aqui, Paty.
recuperei aqui alguns arquivos, não sei se você lembra, mas onde que ia ser a nossa locação, né? Volta lá, Gi, por favor. Que a gente está falando que isso aqui foi a gente ia pro... O filme era aí, né? Então, exatamente, né? Meu Deus. O filme era aí, assim, olhando não é feio, tá? É que não acho que não ia chegar naquele lugar, né? Eu acho que a potência que tem aquele lugar, né, para contar essa história foi muito preciso, né? Eu realmente acho que a gente acertou muito nessa locação. E a direção de arte, igual a gente sempre fala, né? A gente já fez filme onde eu falei, Paty, o que eu quero é que você escolha a locação, né? Então, assim, esse é um olhar também da direção de arte. Às vezes é uma coisa muito mínima ali, mas só o seu olhar para a locação já fazia diferença. As 4 cadeiras vermelhas foram não exatamente simbólicas, elas têm também uma coisa de volume, né? Como que tu consegue trazer um ponto de cor, né? Ela vem desse lugar do drama, né? Eu acho que o vermelho, ele pulsa vida, né? Ele tem esse sentimento, e eu acho que quando também tu repete um objeto, que tu consegue uma força maior nele, né? Tu repetir objetos iguais, no caso, as 4 cadeiras vermelhas, além delas serem lindas, né? Tem um desenho legal, acho que ela traz um desenho legal para o quadro, mas ela vem deste lugar, da repetição, para conseguir algum desenho nesse lugar tão amplo, né? Como que tu traz sem roubar a cena, só agregando, só somando. E às vezes é isso, acho que a direção de arte ela está muito no detalhe também, né? Então, quem viu as cadeiras vermelhinhas aí entendeu o mote. Muito bem. Bom, chegou agora na parte da gente abrir para perguntas. Gi, é contigo aí, abre para a galera. Pessoal, então temos aqui Tris Taronovic, Guili Musi, Paty Pereira, prontos aqui para responder a pergunta de vocês. E eu também, se vocês quiserem saber alguma coisa, eu conto. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, obrigada, né, para os nossos convidados, que com certeza acho que essa é uma aula que foi incrível para todo mundo, de saber como foi os bastidores de um sucesso, e já dando um spoiler aqui para todo mundo que está aqui ligado no Claquete Digital, que a gente possivelmente vai explorar esse e mais outros filmes premiados, tanto do Rafa quanto de outros diretores, muito daqui a pouco, na plataforma. A gente talvez tenha conteúdos mais longos, mais aprofundados sobre esses filmes que são tão interessantes. Então, fiquem ligados. Mas, enfim, prosseguindo para as perguntas agora. A primeira foi a do Marco, e eu vou ler aqui. Eita, acho que a Gi travou. Gi? É suspense antes de ler a pergunta, faz parte, ela planejou. Que pergunta é essa, capciosa? Deu uma sumida aqui, Gi. Só ela que tem acesso às perguntas? Bom, não, eu vou abrir aqui, então, e eu vou fazer o papel da... Deixa eu cair aqui no meio. Caiu. Voltou? Vai lá, Gi. Bom, então eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Enquanto a Gi ali caiu, eu vou abrir aqui. Duane, você está com a mãozinha erguida aí? Faça a sua pergunta, meu amigo. Primeiro de tudo, parabéns a todos os envolvidos que estão aqui presentes, ao Guilhermo, ao Tristan, a Patrícia, a você, a Rafa, que eu já falei, né? Assim, esse filme é lindo demais. E eu imagino que você tenha decupado ele e filmado ele numa ordem assim de planos abertos primeiro. Começado pelos abertos, para depois chegar nos fechados. Né? Até pela questão da emoção da atriz, né? E de poder trabalhar também a questão da nudez mais protegida, né? Nos takes de perto e tal. E eu queria saber se é por aí mesmo. E da onde veio a opção de fazer ele em 2:35 mesmo, assim, da onde veio essas referências? Boa, maravilha, Duane. O formato que a gente gravou, ele era em anamórfico. Na época, a gente usava muito anamórfico, né? Acho que o Guilherme pode me ajudar aí em relação ao formato.
Em relação à sequência de gravação, vamos lá, tá, gente? Faz 5 anos, eu vou pedir ajuda aqui do Tristan e do Guilherme. Eu acho que eu gravei esse filme, não foi por plano, tá? Não foi assim, plano aberto e plano fechado. Eu acho que foi por sequência dela tirando a roupa ali, e a gente fazia planos mais abertos e a gente repetia a sequência. Ele estava com trilho, então eu fazia o plano aberto e eu fechava onde eu precisava ali estar mais próximo. Depois eu tenho uma grande sequência onde a gente está de frente com ela, que mostra mais os rostos, né? E aí a gente teve depois os planos abertos lá de cima, né? Que era para contextualizar. Então a gente já não precisava mais de um acting dela, era uma coisa mais para a gente marcar. Mas que eu me lembre, a gente fez pela sequência do filme, não foi por sequência de plano. É isso aí. A gente gravou por sequências, por momentos. E a gente, mais precisamente, a gente não estava com trilho, estava com um dolly e com pneumáticas. Então, era muito fácil aproximar, repetir alguma coisa, mas o Rafa deixava ela fazer a performance muito livre. Então, a gente fazia 1, 2 takes e já era. E para a próxima. Sim, inclusive, a gente não gravou muito material assim. A gente grava praticamente o que tem aí. Isso. Tem uma cena parecida num filme chamado A Vida dos Outros, um filme passado na Alemanha Oriental ainda, e que um agente do governo submete uma mulher a essa mesma coisa, manda ela tirar a roupa e ficar nessa posição, mas no caso ali era para prestar depoimento, para submeter um constrangimento tal que ela falasse qualquer coisa para sair daquela situação. Tipo, quase uma forma de tortura mesmo. Vou assistir. É um filme interessante também. Depois eu vou dar uma olhada, eu não lembro da gente ter pegado como ref. Beleza, meu amigo? Maravilha, obrigado, parabéns. Valeu. Gi, tá de volta aí, Gi? Retomou? Oi, pessoal. Desculpa, viu? Vocês estão me ouvindo por aqui? Estamos ouvindo. Estão ouvindo. Eu vou tentar falar com outra conta enquanto vocês me veem nessa telinha aqui. Tá complicado aqui, mas não sei o que vocês ouviram do que eu estava falando, mas eu estava agradecendo nossos convidados. Daí a gente viu, parou na hora da pergunta. A pergunta isso, beleza. A pergunta, então, eu vou ler novamente. O Marco, ele perguntou, basicamente, se teria como a gente ter uma continuação desse filme em algo para o cinema, num longa, enfim, se teria algum problema disso acontecer por estar veiculado a um comercial, querendo ou não estar veiculado à Sport TV, porque ele acredita que tem muitas coisas importantes, né, que seriam importantes da gente ter uma divulgação maior do que só uma publicidade, por exemplo. A gente tem uma questão, e aí eu não entendo muito de cinema, tá? Eu foco mais aqui na publicidade. Mas me parece que se eu escrevo um filme num festival de publicidade, com esse viés, eu não consigo escrever em festivais de cinema, eu teria que refazer o filme. Mas, ao meu ver, eu não iria refazer esse filme. Acho que o filme está feito, o filme está aí, eu iria para o próximo. Eu não sei meus colegas aqui, amigos, se iria refazer, mas eu iria para o próximo. Acho que esse já está aí, já está feito, igual o Guilherme falou, né? Óbvio, sem comparar, mas igual o Padrinho, ninguém refaz o Padrinho, né? Os clássicos são clássicos. Mas o Padrinho tem 3 filmes. Vou só provocar. Gente, contigo. Eu estava imaginando que o pessoal ia responder. Gi, teu áudio tá ruim, eu acho que eu vou tocar aqui. Pessoal, então vamos, como a Gi tá com problema no áudio, quem tem perguntas aí, levanta a mão para fazer. Alguém tem alguma pergunta? Vitor Nunes, por favor, pode perguntar.
Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Já agradecendo também o espaço aí, a aula que sempre é muito boa e tal, assim, né? A gente tira muitas coisas, né? Até depois a gente fica pensando aqui algumas coisas para ver se também estão casando com aquilo que a gente tinha imaginado antes, né? Então aqui foi uma coisa já bem rica, assim, de tentar já desvendar um pouquinho mais, né? E aí eu acho que minha pergunta vai ser para o Guilherme, nesse caso, mais falando da ótica, né? Falando das lentes. Né, o Rafa já comentou que é anamórfica, mas você chegou a passar por alguns testes de lentes e tudo mais, e o que especificamente te ajudou a escolher essa lente específica do filme? Né, tem algo que tem alguma marcação específica, alguma coisa que chamou a atenção para que, né, a gente percebe que a anamórfica ela já traz bastante dessa textura e característica, principalmente quando a gente desfoca bastante, né? E aí eu acho que a minha pergunta é mais nesse sentido. Boa, Victor, prazer. Não, a verdade, a gente estava bem decidido em fazer o filme com uma estética bem clássica e a gente escolheu as cookie anamórficas. Eu gosto muito dessas ópticas porque mantém esse look bem clássico, né? Tem um flare bem discreto, enfim, a gente aqui neste filme não tem muito flare, mas e tem uma textura bem real, por isso que eu decidi utilizar as cookies anamórficas. Muito inclusive bem. a gente não colocou nenhum filtro. A filtragem, não tem filtro na óptica, que na publicidade tem muito, para isso mesmo, não? Para ficar bem real. Valeu, Guilherme, muito obrigado. A Gi levantou a mão ali, quer falar, Gi? Não, eu só ia testar se tá funcionando agora. Tá funcionando, vai lá. Tem uma pergunta do Yuri aí, né? Isso, eu ia ler essa mesmo. Vai lá. A gente tem uma pergunta aqui do Yuri. Ele perguntou qual foi o tempo de preparo da atriz para entrar nesse habitat mental da personagem. Você quer que eu responda, Rafa? Contigo, isso aí? Contigo. Olha, como o Rafa disse, eu vou só repetir. Faz alguns anos, eu não lembro a precisão matemática, mas eu tenho quase certeza que a gente teve umas 2 sessões de ensaios, foram 2 tardes de ensaio com ela, e com o médico, tá? Lembrando que a gente está falando muito da atriz porque chama muita atenção, mas o médico também teve preparação no ensaio da mesma maneira. Tá? Então, eu tenho quase certeza absoluta, porque eu me lembro que foram até em 2 lugares diferentes, eu lembro dos lugares, foram 2 tardes de ensaio, e aí o dia da gravação, e, claro, bate-papo no momento do casting, uma coisa online. Tá? Então, assim, para publicidade, isso é raro, é bastante tempo. Tá? É quase que um cuidado que se tem em cinema mesmo, por isso que o resultado ficou muito cinematográfico. Então, foi isso aí de preparo. Daria para fazer em um dia? Cara, eu acho que o resultado que a gente tem corresponde ao tempo que a gente teve de preparo, né? Então, eu acho que se a gente tivesse menos tempo, talvez não ficasse tão primorosa a atuação e os atores não estivessem tão seguros, né? Porque eles estavam... O Guilherme falou ali que ela estava super livre, né? Isso é resultado de segurança. O ator, quando se sente seguro, ele também vai criando junto com o diretor, ele fica à vontade, e aí você apressa a gravação, né? Porque você não precisa ficar repetindo muito por conta da performance que não ajustou ainda. Então, que daria para fazer com menos tempo? Daria. Né? A gente ajusta, vai em algumas ferramentas, mas eu acho que para esse caso, o time que está ganhando a gente não mexe. Então, se a gente usou essas 2 tardes, o resultado tem muito a ver com isso também. Ô, Rafa, a minha pergunta foi justamente por esse aspecto, assim, pela entrega da atriz, né, e do elenco mesmo, eu fiquei surpreso, assim, com como que você termina o filme se colocando no lugar dela, de fato, dentro, guardadas as proporções, obviamente, né, sou um homem, não consigo entender essa dinâmica toda, mas é incrível mesmo como você consegue se transportar, e eu imaginei que isso levou um bom tempo aí para você poder fazer esse preparo, então daí que vem minha pergunta. Obrigado, Tristan. Imagina. Beleza, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Se quiser levantar a mãozinha,
estamos aí disponível para responder. Enquanto o pessoal não levanta a mão, quem quiser pode levantar aí, tá, pessoal? O Marco perguntou aqui, né? Isso é uma história que denuncia. Gostaria de saber o que mudou desses abusos. Um absurdo que aconteceu e acontece até hoje por baixo dos panos. Eu vou dizer aqui, pelo conhecimento histórico, né, que o abuso sempre continua, o que muda é a forma, mas eu acho que, em relação a esse tipo de situação, ninguém é melhor que a Paty para responder, né? Alguém que tem uma voz ali de fala ali em relação a isso. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Dá para repetir essa pergunta? Ele falou assim, essa é uma história que denuncia, gostaria de saber o que mudou desses abusos, né? Um absurdo que aconteceu e acontece até hoje por baixo dos panos. Eu acho que todas as mulheres que estiverem aqui nessa sala, eu acho que com certeza vão se identificar com isso, né? Porque eu acho que isso é uma questão muito estrutural, né? Do patriarcado, enfim, e eu acho que as mulheres vêm sofrendo isso até hoje. Eu acho que a gente está numa luta bem legal neste momento, assim, mas está longe, né, da gente ter uma equidade mesmo, né, nas relações, enfim, infelizmente isso eu acho que acontece muito ainda, mas muito, num nível muito, muito alto ainda, e eu acho que esse tipo de filme é muito maravilhoso para trazer essa luz, né. E aí, quando, eu não sei quem que fez uma pergunta anterior, né, e aí ele colocava, vai ter continuidade, e aí eu fiquei refletindo um pouquinho sobre isso, e talvez não a mesma história, né, mas eu acho que ainda falar sobre isso é muito fundamental, e talvez falar cada vez mais, né, porque eu entendo que é muito desconfortável para todos os homens, mas com certeza é infinitamente mais desconfortável para nós mulheres. Então, eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda nesse assunto. Beleza. Tô vendo aqui que o Breno levantou a mão. Pode falar, Breno. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar fazendo essa pergunta. Muito legal aprender com vocês. Mas minha pergunta acho que seria mais voltada para o Rafa. Você comentou ali sobre a diferença de ser um diretor na publicidade e de ser um diretor no cinema, né? Na publicidade tem que ainda lidar com o cliente, lidar com uma agência ali. Eu queria entender um pouco mais nesse projeto, até que ponto ali você conseguiria ter um controle, até o que ponto você conseguiria poder escolher, até que ponto você poderia mandar ali, e até que ponto realmente você tinha essas limitações do cliente, se teve alguma coisa que você queria e não conseguiu, ou essa diferença aí mesmo. Muito boa a sua pergunta, tá? Eu acho que existe uma questão na publicidade que é muito forte, talvez no cinema talvez seja, o Tristan sabe melhor do que eu, que é a vaidade, né? Então, assim, é um campo de muitas vaidades. Eu dei muita sorte nesse projeto, que o criador dele, que é o Nicolas Bergantin, que hoje é o CCO da África, ele me deu liberdade total para fazer esse filme. E olha só a grandeza do filme. Eu lembro que ele foi no set, ele chegou, ficou um pouco lá na parte da manhã, foi almoçar e foi embora, simplesmente assim. E me deu uma liberdade total para eu trabalhar. Se a gente vai ver, por exemplo, a história da publicidade, o Washington Oliveto falou, nunca fui num set de gravação, eu sempre confiei muito no diretor. Então eu tive essa confiança do Nicolas, e essa parceria continua até hoje. Continua até hoje. A gente acabou de fazer um filme recente, que daqui a pouco vai estar aqui. A gente vai fazer uma aula sobre ele, que é da Mercedes, né, para a África, que estava exatamente esse time. Paty, Guile, eu e o Tristan. Então, assim, nesse filme especificamente, eu não posso assim, reclamar de nada. Eu tive liberdade total de tirar o filme de um vestiário, levar para o ginásio. Foi a atriz que eu escolhi. Eu nem levei opção. Eu falei, essa atriz aqui. O médico, eu falei, é esse médico aqui. E o desenho do filme. Então, ele me deu muita liberdade. Então, por isso que eu acho que foi um sucesso esse filme. Que eu acho que o filme ele fica pequeno
quando tem muita gente querendo colocar a mão e dando palpite, porque a pessoa quer colocar um palpite só por colocar. Mas é isso, liberdade total eu tive, não posso reclamar de nada. Perfeito, Rafa, muito obrigado. Beleza, Rafa. Tô vendo aqui, Gustavo, pode fazer sua pergunta também? Valeu, Gi. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Eu queria entender como, de repente, foi o processo de seleção, né? Não sei se o Tristan participou, se o Rafa fez esse processo sozinho, mas, assim, é publicidade, mas, assim, eu queria entender como é que foi esse processo justamente pelo Tristan ter comentado, ou foi o Rafa que comentou, que o processo de escolher os atores foi essencial para poder testar eles ali, né? Já começa o processo de entender se a performance vai caber ou não ali no teste, né? Então, como é que foi um processo convencional de fato, ou não? Teve exercícios que foram feitos ali na hora para testar os atores e tal? Queria entender como é que foi esse passo a passo. Ah, legal. Não, convencional não foi, ainda mais porque o convencional hoje em dia é tudo por web, né? Então, imagina, as pessoas mandam um vídeo do teste, né? Então, não foi o convencional, a gente foi, na época, que era outra época, né? E faz tempo, a gente foi para um estúdio e tinha lá aquela coisa antiga de teste de VT, 30 mulheres assim fazendo uma fila tal, e chegou lá, tinha uma câmera, tinha uma pessoa dirigindo o teste, e a gente tinha ali toda a situação, a gente passou o filme, o roteiro para as atrizes, e elas faziam ali exatamente como estava no roteiro. Foi feito no Brasil, igual eu falei para vocês, eu acho que eu testei 40 mulheres, e depois entendi que eu tinha que fazer na Argentina. E na Argentina também eles mandam o teste gravado exatamente como é o filme. Inclusive, o personagem que é o médico na Argentina, ele fez o teste junto com a atriz que foi escolhida. O pessoal lá da produção, que é excelente, chama Baltazar, ele faz os meus testes lá na Argentina. Ele me entrega um teste de VT parecendo que é um filme. Ele grava, ele toca. Você teve aqui na pré-seleção no Brasil, Tristan, ou você entrou depois? Eu não lembro. Cara, é tanto teste que eu já me confundo, mas eu acho que sim, porque eu me lembro da gente conversando sobre a atriz e até discutindo por que era ela, que não era. Eu lembro de conviver muito com o médico também. Então, eu acho que sim, eu lembro dos testes também. A Baltazar é a mesma que você fez procura também, não é? Exatamente. Então... No Brasil a gente fez, cara, assim, foram atrizes maravilhosas. A própria Paloma foi fazer, né? Que ela ia ser muito reconhecida. E ela também, eu acho que ela tem uma coisa que era muito bonita, né, cara? Acho que ali era uma situação que eu acho que a gente ia cair. Mas só respondendo, o teste foi feito com todo cuidado, assim como se fosse a gravação do filme. Ele foi muito importante para a gente conseguir visualizar ali realmente a atriz. Perfeito, obrigadão. Beleza, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir levantando a mãozinha. Mas eu vou aproveitar agora esse momento aqui que a gente tem para fazer um convite para vocês, que a gente vai ter um aulão super especial agora com a nossa querida AD Nicole. Já participou de algumas vivências, já deu aula aqui pra gente, então o aulão dela vai ser agora dia 20, fiquem ligados lá no grupo para conferir todas as informações extras sobre isso, mas aí agora eu vou passar para o Stefano, que tô vendo que tem pergunta aqui, pode falar, Stefano. Olá a todos, boa noite, primeiramente agradecendo a disponibilidade de todos essa noite, nesse projeto maravilhoso. Eu vou fazer minha estreia na direção daqui a alguns dias e eu tô com algumas dúvidas e eu gostaria de aproveitar a inteligência de todos aqui presentes, de todos os professores, para me dar uma ajuda. Inclusive o Gustavo, que fez a pergunta antes, ele está me ajudando na decupagem também do curta, e a minha dúvida é em relação
a organização da gravação em si. Tem muitos enquadramentos, muitos planos, e a minha dúvida o Rafa respondeu mais ou menos antes essa questão, né, de como começou a filmagem, especificamente em relação a esse filme, né, mas em termos gerais, assim, como que vocês me aconselhariam a fazer essas filmagens, assim? Faz toda uma cena em um plano, depois faz em outro plano, depois vai passando, ou faz só a cena que tá no roteiro, enfim, eu acho que deu para entender, né? Pô, legal, Stefano. Ó, eu acho que assim, como você vai gravar curta, eu acho que eu posso responder, o Tristan, a Paty também pode ajudar. Cada um tem uma maneira diferente, tá? De fazer. A dica que eu te daria, que o seu foco maior ali na cena é você ter um diálogo, eu faria plano aberto, master, e depois detalhe e contraplano. Se a sua situação ali for um diálogo, eu gravaria dessa maneira. Perfeito. Agora o Tristan gravou vários longas aí também. Como é que você grava, Tristan? Para eu saber, eu não sei. Cara, assim, não é tão fácil dizer como organizar sem saber o roteiro, né? Sem saber do que se trata, porque vários fatores têm que ser levados em consideração quando você planeja um dia de gravação, uma diária, né? Mas, assim, como você falou que é a tua estreia como direção, acho que uma dica que é meio geralzona, perceba como o Rafa foi minimalista. Você viu? Ele falou assim, faz o geral, detalhe e o plano e contraplano. Geralmente, diretores, quando estão estreando, eles têm a tendência a fazer uma decupagem quilométrica com 52 milhões de planos, né? Aí o cara fica gravando tudo porque ele acha, não, isso é maravilhoso, quero pegar um daqui, quero pegar um dali. E depois que você vai editar, você vai ver que 80%, 90% desse material você não vai usar e você ficou lá gravando que nem maluco. Então, eu acho que um diretor ele atinge muita maturidade quando ele desenvolve a capacidade de gravar editando. Ou seja, ele só grava aquilo que ele já está visualizando, pré-visualizando na montagem do filme, né? Então, quando você chega no ponto que você grava editando, você fica muito minimalista, como o Rafa falou. Você não fica gravando gordura só porque seria legal, né? E aí, critérios de como ir organizando, como eu disse, assim, depende de vários fatores, mas eu coloquei no grupo, no grupo do Claquete, eu coloquei meus 2 livros lá, coloquei a Bíblia e o Fazendo Cinema. Na Bíblia do Cinema tem um capítulo inteiro sobre como organizar o cronograma de gravação, shot list, o que priorizar. Então, eu sugiro que você dê uma olhada, porque, por exemplo, eu não sei se é uma cena muito dramática, se tem violência, se tem romance, eu não sei quais são os desafios, mas lá... Só para te dar desculpa te cortar, né, mas só para te passar. A cena mais complicada vai ser uma cena de tribunal, em que são 4 atores, eu acho, interagindo. Sim. Então, essa é a mais complicada, o resto são... O que eu diria para ti é sempre lembrar que menos é mais, né, para você não gravar sem pensar realmente na montagem e na edição. E para os detalhes, pega lá o livro que tá disponível gratuito para a galera do Claquete e dá uma olhada na parte de cronograma. Acho que provavelmente vai sanar grande parte das suas dúvidas lá. Perfeito, obrigado. Stefano, marca lá, a gente está com mentores incríveis ali no Claquete. Se quiser falar de direção, tem o Tristan, Gustavo Leme entrou agora como voluntário para fazer mentoria, Bruna Caroli, também isso nessa questão de direção. Marca uma mentoria, marca alguém, a gente pega a linha com você. E agora estamos chegando ao nosso final. Muito obrigado. Valeu, Stefano. Temos que terminar no horário, né? Senão a produção reclama. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer essa aula mais do que especial. Obrigado, Tristan, obrigado, Paty, obrigado, Guile. E vamos encerrar aqui toda a aula como se termina um bom set, com uma salva de palmas. Valeu, galera! Obrigado, gente!
Boa noite.